Pessoal, boa noite. Já tem um pessoal chegando. Deixa eu tirar meu WhatsApp aqui que está entrando aqui no meio da live. Bem-vindos a mais um Papo na Rede, agora a gente com um novo nome, porque Fernanda, a gente começou, esse papo era Papo com Mães. Aí começou a ter pais, vieram pais. Aí a gente falou, nossa, a gente não pode chamar de Papo com Mães porque tem os pais, né? Então vamos chamar de Papo em Família. Aí entraram os professores, a gente falou, poxa, a gente fala papo em família, até a Caroline que está aí trouxe essa questão, né, da gente não, às vezes, trabalhar junto, né, com os professores e com os profissionais e tudo. Então a gente falou, não pode ser nem papo com mãe, nem papo com pai, nem papo em família, tem que ser papo na rede, porque papo na rede é para todo mundo. Então, a gente mudou o nome e eu acho que ficou muito legal. Inclusive, tem uma pessoa que hoje não está aí, que sempre participa desses papos com a gente, que ele fica na rede, ele tem uma rede, ele fica deitado na rede, e aí inspirou o nome de Papo na Rede. Então, bem-vindos a mais um Papo na Rede. Eu queria agradecer muito ao Fernando vir aqui conversar com a gente um pouco sobre essa questão da estimulação psicomotora em tempos de pandemia. Eu acho que é um assunto muito pertinente, porque a maioria das crianças estão sem atividades, né? Nem todas estão indo às terapias, algumas estão, outras não, mas mesmo assim não estão fazendo, né? Acho que a maioria delas não estão fazendo a quantidade de estímulos, de terapias, né? A própria escola e tudo mais, como a gente fazia antigamente. Então, antes da pandemia. Então, eu acho que isso causa uma grande preocupação nos pais, né? De às vezes achar que o filho não vai se desenvolver, não vai ter o mesmo ritmo de aprendizado que tinha quando estava sendo estimulado, né? Com todas as terapias e a escola e o convívio social e tudo mais. Então, isso é uma coisa que causa grande ansiedade nos pais, e eu acho que também as próprias crianças sentem falta, né? A Maíra faz a psicomotricidade aqui no Rio com o Rodrigo Brivio, você deve conhecer. Claro. E ela era apaixonada, ela é apaixonada pela equipe de lá, por todo mundo de lá. Ela é a sua filha? Oi? É a sua filha? Minha filha, Então, para ela faz muita falta, para mim faz muita falta, e eu acho que esse é um tema interessante, porque de repente tem coisas que a gente pode aqui dentro de casa, com uma maneira fácil, né, fazer algumas atividades e continuar estimulando como dá, né? Aqui a gente está no modo se vira nos 30, né? Desde que começou a pandemia. Modo se vira nos 30. Na verdade, o ideal... Deixa eu só avisar, pessoal, eu estou ao vivo com o grupo Chat 21, num grupo de Zoom deles, né? E aí eu vou deixar ao vivo aqui para quem quiser participar e acompanhar um pouquinho da conversa, tá bom? Bom, então, na verdade, o ideal é que seja feita, as atividades sejam feitas sempre por algum profissional especializado. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Especialmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem se tornado algo paliativo, vamos chamar assim, né? Esse estímulo feito em casa pelos pais. E o meu objetivo aqui com vocês hoje, mais do que mostrar algumas possibilidades de atividades psicomotoras, é falar um pouquinho do que seria essa atividade psicomotora, o que isso trabalha, o que isso vai ajudar na vida dessas crianças, no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, esse é o meu objetivo nesse bate-papo aqui hoje. Fernando. Eu vou passar a Carol e... Só introduzir o Fernando, né? Isso. Esse mocinho aí falando sobre psicomotricidade, aí alguém tá achando, quem que é esse moleque, né, gente? Então, o Fernando já tem muita experiência aí, né? Não sei quantos anos de experiência que ele tem, ele pode ser melhor. Mas ele é hoje o proprietário da franquia da Let's Grow, né? Que apesar de ser ainda um bebê, né, Fernando? Já está aí. Combina, né? Já que ela exatamente. A gente não pode se apegar nesse combina, não, porque daqui a pouco ela vai estar grandona e esse não vai combinar. Já estamos entrando no período sensório-motor. Quer dizer, eu particularmente conheci o Fernando
porque ele trabalhava com muitas crianças no lugar que eu frequentava e depois ele, né, ficou com meu filho aí, tá até hoje, paramos um pouquinho, voltamos. Mas eu acho que uma coisa que é importante falar é da sua experiência, Fernanda, um pouco, primeiro, e também deixar aqui um lembrete, porque como chat a gente recebe muita mãe que acabou de receber o filho, né, às vezes até muitas vezes grávida, essa angústia está maior nelas, porque eu acho que a gente que conhece já um pouco, que já tem, né, essa vivência de terapia, consegue ter a calma de saber que as coisas vão andar, né, que as coisas vão acontecer, mas as mães que acabaram de receber os bebês ou que, né, estavam iniciando o processo, que é o nosso perfil maior aqui, elas estão nesse limbo aí, né? Achando que ele fica escutando isso de estimulação precoce desde que o bebê nasce e sem poder, né, oferecer muito nesse momento. Só a gente lembrar especialmente delas para a gente poder, né, dar uma atenção e falar alguma coisa a respeito. Claro. Bom, então, a Carol falou, né, da Let's Grow. Let's Grow é uma empresa que eu abri aqui em Belo Horizonte. Hoje a gente já se transformou em franquia, já temos uma unidade de modelo franquia também em Belo Horizonte. Nosso objetivo agora é expandir para todo o Brasil. Então, é um espaço de desenvolvimento para crianças, e aí eu não vou dizer nem típicas nem atípicas, porque é um espaço para desenvolvimento de criança, né? Embora a gente seja muito inclusivo, de 6 meses até 4 anos de idade. E eu sou profissional de educação física, me formei em 2008, trabalho com crianças já há 16 anos, mais ou menos, e há aproximadamente 6 anos eu venho fazendo um trabalho bem exclusivo de desenvolvimento motor, um trabalho de corporal, né, focado no desenvolvimento mesmo infantil. E desde então trabalhando muito com crianças dentro do espectro do autismo, crianças com síndrome de Down, entre outras síndromes e transtornos, né? Eu tenho uma especialização em neurociência e sou também o criador do Instagram Coordenação Motora Infantil, que hoje tem mais de 95 mil seguidores. Hoje ele é o maior Instagram do Brasil voltado para desenvolvimento infantil da educação física, com atividades de educação psicomotora. Então, é uma super dica para quem quiser acompanhar e ter muitas ideias de atividade, de como estimular o filho em casa, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui hoje, mas é um super espaço para esse perfil, né? Para esse objetivo. Então, é coordenação, _motora, _infantil. Não deixa de seguir lá, porque realmente tem muita dica legal, tá bom? Acho que falei tudo, né, Carol? Fiz uma... Sim. Além disso, também falei um pouco sobre esse tema de desenvolvimento infantil, de coordenação motora e psicomotricidade pelo Brasil, né? Eu dei cursos de Belém do Pará até Porto Alegre. Então, eu rodei o Brasil inteiro falando sobre essa área, principalmente para profissionais, né? Hoje, a minha luta, o que eu mais corro atrás é da inclusão da educação física, da educação psicomotora dentro da rede de apoiadores ou de profissionais que trabalham com as crianças, né? A educação física, infelizmente, ela ainda está um pouquinho esquecida, um pouquinho para escanteio, mas eu quero muito mostrar para vocês hoje a importância de colocar a educação física, o profissional de educação física dentro da equipe multidisciplinar. Kelly. Oi. Alô, Kelly? Não, eu acho que a bola está com o Fernando mesmo. Vamos aproveitar o tempo dele aqui. Vamos lá, Fernando. Beleza. Bom, então, pessoal, antes de mais nada, é muito importante a gente entender que todo animal é um ser motriz, né? Todo animal é um ser que se move. E o que diferencia o ser humano desses outros animais é a capacidade que a gente tem de pensar, né? É a nossa cognição. Então, o que faz uma criança ser diferente de um bicho qualquer é a nossa capacidade de pensar, de interpretar, né? A gente deixa de ser animal instintivo e passa a ser um animal intuitivo.
que observa, que interpreta e que executa, né? Então, quando a gente pensa em motricidade, a gente está falando especificamente do movimento. E aí, quando entra a psicomotricidade, a gente está trazendo razão, a gente está trazendo emoção, a gente está trazendo mais um monte de coisas para esse movimento, para esse ser que se movimenta. Então, a psicomotricidade, ela é baseada, ela é o homem pensante, ela é o homem em movimento associado ao pensamento, à inteligência e à afetividade, né? Então, quando a gente pensa em psicomotricidade, que é a minha área de trabalho, e no caso da educação psicomotora, a gente pensa nessa tríade psicomotora que é composta por movimento, cognição e afeto, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de atividade ou de terapia pode desassociar esses três pilares psicomotores, né? A gente não tem como pensar em movimento sem pensar em cognição, a gente não tem como pensar em cognição sem pensar em afeto, e não tem como pensar no afeto sem pensar no movimento e na cognição, né? Essas três precisam estar o tempo inteiro de mãos dadas e sem hierarquia, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje são pais e mães muitas vezes preocupadíssimos com a criança na escola, com o processo de alfabetização, então passa esse momento na frente de todos os outros no nível de importância, mas acaba se esquecendo que para um funcionar, o outro também tem que estar funcionando perfeitamente, né? Então não adianta a gente querer que uma criança se alfabetize no sentido de entender as formas das letras, por exemplo, ou saber fazer uma pega do lápis e escrever, se essa criança não tem uma consciência corporal, se essa criança não tem a motricidade grossa ou a praxia global dela bem estimulada, né? E acaba que, infelizmente, hoje, pensando em uma pirâmide, né? Lá o topo, que é o pediatra ou o neuropediatra que vai fazer a indicação das atividades, acaba que muitas vezes eles mesmos esquecem da importância da educação física ou da importância do estímulo motor para essas crianças, para que a gente possa ter um desenvolvimento pleno, né? E aí, quando a gente está pensando em movimento, a gente está pensando sim em habilidades motoras, né? A capacidade de executar habilidades motoras mesmo, correr, pular, saltar, lançar, rastejar e tudo aquilo que a gente conhece que preenche, por exemplo, uma modalidade esportiva, né? Seja qual for, futebol, basquete, todos eles são compostos por várias habilidades motoras, né? Então, quando a gente pensa no movimento, estamos pensando em habilidade motora. E aí a gente vai entrar na cognição. A cognição, ela é composta pela inteligência, concentração, as funções cognitivas e funções executivas, né? Dentro das funções executivas, entrando um pouquinho aí, uma pincelada em neurociência, a gente vai ter memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Então, tudo isso também é trabalhado quando a criança está fazendo uma prática esportiva, por exemplo, quando ela está fazendo uma atividade psicomotora. Porque, como eu disse, dentro da psicomotricidade não tem como desassociar a cognição do movimento. E, por fim, a gente entra com a afetividade, né? E a afetividade é o quê? É aquilo que afeta, é aquilo que faz com que a criança se lembre do professor anos mais tarde, né? A gente tem a memória, a gente consegue... Por quê? Porque esse professor afetou a gente. E quando esse professor afeta a gente, o que ele está fazendo? De alguma maneira, ele está atingindo as nossas emoções. Minha internet está ruim? Travou um pouquinho, mas está indo agora. Porque apareceu uma mensagem falando que estava instável, mas eu estou aqui do lado do Wi-Fi. Se tiver ruim, vocês me falam. Travando um pouquinho, mas eu até acho que você... Ouvir? Tá. Porque eu estou ouvindo vocês normal e a minha imagem está passando normal aqui. Eu não sei se está travando para vocês. Bom, enfim. Vocês conseguiram acompanhar, mais ou menos,
isso que eu falei? Porque isso é uma introdução muito importante para quando a gente pensa em colocar uma criança, por exemplo, para fazer atividade física, né? O mais importante de tudo, quando a gente procura um profissional de educação física, muitas vezes os pais acabam pensando, e muitas vezes até por isso não colocam, que o objetivo do profissional de educação física é uma iniciação ao esporte. Isso não é uma verdade, né? O objetivo do profissional de educação física, poder estar fazendo ali uma atividade de educação psicomotora com as crianças, é trazer para essa criança autonomia, independência, né? A socialização como um todo, e o socializar não é somente estar na presença de outras crianças, está relacionado à compreensão de regras, à hierarquia, tudo isso, né? Então, é muito importante pensar no profissional de educação física dentro dessa equipe multidisciplinar para além do esporte. O esporte vai ser uma consequência, o esporte vai ser uma modalidade que vai ser usada para trabalhar tudo isso que a gente falou, né? Movimento, cognição e afetividade. E aí, entrando um pouquinho mais especificamente dentro da psicomotricidade e o que vai ter de benefício essa educação psicomotora para a criança, a gente vai ter os aspectos psicomotores, né? Pensando em síndrome de Down, um dos aspectos psicomotores talvez mais importante, que pelo menos eu acredito, é o tônus muscular, né? A gente sabe que, em geral, se não quase todas as crianças com síndrome de Down, elas possuem esse baixo tônus muscular, né? Então, só daí já seria uma razão importantíssima para trabalhar com a psicomotricidade dentro do desenvolvimento. E eu gosto de usar o Miguel como referência, porque o Miguel ele começou a fazer aula comigo muito novinho e chegou um momento em que ele já sabia executar todas as habilidades motoras. Não tinha uma coisa que ele não conseguia fazer. E isso é fruto de um estímulo precoce, que é aquilo que foi falado, né, no início. O estímulo precoce ele é muito importante porque é o momento que a criança tem o cérebro mais disponível para adaptações, né? É quando a criança está mais preparada para aprender. Então, é um momento, né, bem importante que não pode passar batido. E o Miguel, ele esteve comigo durante esse momento, até o momento que a Carol falou, Fernando, eu acho que agora eu vou colocar o Miguel para fazer o esporte. E aí, quando ele chegou no esporte, ele já estava com muitas compreensões do movimento para poder estar ali com outras crianças, para poder chegar no momento de aprender regras, de aprender outras coisas, aprender a especificidade do esporte. Então, qualquer que fosse o esporte que a Carol escolhesse, ele estava preparado, porque ele já sabia executar a corrida, o salto, o chute, o lançamento. Então, essa parte mais básica do esporte, ele já estava preparado. E um grande problema que a gente vê é esse, né? Às vezes a gente matricula a criança num esporte, mas essa criança ela não tem a base para entrar no esporte. E aí as mães pensam, meu filho não gosta de esporte, meu filho não gosta de futebol. E não é que não gosta, ele está ali, ele está interessado, mas ele não consegue compreender a ideia, ele não consegue participar porque ele não tem a base bem desenvolvida, né? E quando a gente pensa em base, a gente está falando de habilidades motoras, mas dos aspectos psicomotores que eu estava falando. Então, pensando em, além do tônus muscular, que a atividade psicomotora potencializa, né, ajuda bastante nesse fortalecimento muscular, a gente vai ter também lateralidade, noção espacial, noção temporal, noção corporal, a motricidade grossa, a motricidade fina e o equilíbrio, né? E aí eu fico pensando, vocês que são mães, pensando no filho de vocês, vocês conseguem compreender a necessidade que eles têm do desenvolvimento desses aspectos psicomotores? Isso é uma coisa clara para vocês? Como, por exemplo, às vezes eles vão passar debaixo de uma mesa que seja, a criança passa a cabeça e ela esquece que tem um corpo vindo atrás. Então ela passa a cabeça e o que ela faz? Ela levanta e baixa as costas. Mas por quê? Porque ela não tem a noção espacial e a noção corporal, a noção do corpo dentro do espaço, né? Ou também a noção temporal de uma porta se fechando, ela tem que correr no tempo certo para passar este corpo dentro de um espaço no tempo que a porta está fechando. Então,
todos esses 3 aspectos psicomotores, por exemplo, de tempo, espaço e corpo, eles são trabalhados dentro da educação psicomotora. E isso leva a uma autonomia e uma independência para as AVDs. Né? Eu imagino que você saiba, as AVDs são as atividades da vida diária. Né? Então, muitas vezes a gente fica focado, por exemplo, na terapia ocupacional, que vai trabalhar essas AVDs, mas o próprio terapeuta ocupacional precisa desse profissional de educação física trabalhando com ele esses aspectos psicomotores para potencializar e facilitar o trabalho dele dentro das AVDs, né? Então, quando uma criança ela vai se vestir, ela tem que entender que existe uma noção corporal das possibilidades de movimento do corpo dessa criança para que ela consiga enfiar uma blusa dentro do buraquinho ou pegar o buraco, o espaço da gola e passar pela cabeça. Ou, ao escovar os dentes, até a noção da força que ela vai colocar, né, nessa pasta, nesse creme, e onde começa e onde termina a escova. Ao mesmo tempo, o movimento de motricidade fina para segurar a escova. Então, tudo isso, tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia está relacionado aos aspectos psicomotores. Por isso que é tão importante a prática do esporte, a fazer uma aula de habilidades motoras, de educação psicomotora, para poder formar essa base na criança, para que ela possa executar as atividades da vida diária dela com autonomia e independência. Ficou claro um pouco? Deu para conseguir entender um pouquinho do que é a educação psicomotora? Ou eu falei muito rápido? Fernanda, é como se estivesse preparando o corpo para isso tudo, né? Exatamente. É muito importante para tudo na nossa vida que a gente conheça o nosso corpo, né? Se vocês pararem para lembrar, quem é mãe há mais tempo, o nosso bebê, quando ele nasce, ele nem sabe que ele e a mãe são 2 corpos diferentes. Uhum. Né? Existe aquele marco... beleza? Existe aquele marco em que a criança entende que ele e a mãe são 2 pessoas diferentes, e é quando ocorre aquela fase bem difícil, onde a criança chora muito por qualquer afastamento, né? Então, a criança ela vai passando por várias etapas. E dentro dessas etapas, ela precisa se entender como pessoa, ela precisa se reconhecer como pessoa. Por isso que é tão importante, nos primeiros anos de vida, até os 2 anos de idade, por exemplo, a criança ter, por exemplo, um espelho dentro do quarto. Porque com esse espelho, ela está se reconhecendo como indivíduo. Ela está se descobrindo, porque ela não consegue, ela não tem a percepção que nós adultos temos do corpo dela. Então, a partir daí, ela vai começar a entender o que ela é, né? Que nós somos seres iguais, né? Que ela é igual ao próximo que ela está vendo, ela também não nasce sabendo disso. Então, como ela é, o que ela é capaz de fazer, como ela tem que fazer isso, tudo isso são processos que vão passando. E o mais importante de todos eles talvez seja mesmo o conhecimento corporal, a noção corporal, a noção do seu próprio corpo, para poder desenvolver tudo que ela vai precisar dali para frente. E essa noção corporal, ela se inicia lá ainda bebezinho, não precisa esperar a criança crescer para isso, né? Exatamente, porque o que acontece? A noção corporal, ela se divide em 2 etapas. Uma delas é conhecer o próprio corpo. É saber que é cabeça, ombro, joelho e pé. Sabe a musiquinha da Xuxa? É saber as suas partes do corpo. Saber que ela tem cabeça, saber que ela tem mãos, saber que ela tem pé. Tanto que a gente tem a fase do bebê que ele coloca o pé na boca, né? É a fase que ele está descobrindo o pé. Então, essa criança vai passar a descobrir as suas partes. Uma vez que ela já descobriu as suas partes, vem a segunda etapa da noção corporal, que é saber as suas possibilidades. Que ela consegue levantar um braço, que ela consegue abrir uma perna, que ela consegue abaixar o corpo. E depois que ela entende essas possibilidades do corpo dela, né, ela vai entender essas mesmas possibilidades, essas mesmas habilidades dentro de um espaço. Então, passar por um espaço mais estreito, ela vai começar a entender questões de dentro, fora, perto, longe, grande, pequeno, alto e baixo.
tudo isso são coisas que ela vai começar a entender a partir do momento em que ela entende o próprio corpo, em que ela entende o contexto em que ela está, né? E assim, as crianças, a gente vai vivenciando essas coisas de forma muito natural, né, com as crianças. Mas a síndrome de Down, isso é um pouco mais lento, né? Sim, Então, assim, não é tão lógico assim, né? Então é necessário que estimule para poder mostrar essa coisa do longe perto, do dentro fora. Então a vivência disso para a pessoa com síndrome de Down, para a criança com síndrome de Down é muito importante, né? Vivenciar as questões para aprender. Se tudo isso que eu estou falando funciona perfeitamente no sentido de que é necessário ser feito para uma criança típica, imagina uma criança com desenvolvimento neurotípico, né? Que vai ter naturalmente um atraso em todas essas questões. Ela vai ter um atraso para a fala, ela vai ter um atraso para as habilidades motoras, ela vai ter um atraso cognitivo, ela vai ter um atraso, tudo. Eu lembro muito bem de uma fala que a Carol fez, eu nunca esqueci, que ela falou assim: eu preparo o meu filho para quando chegar a hora dele, sabe? Assim, um exemplo qualquer, inventando agora, sei lá, ele vai ter que aprender a escrever em tal época. Ela preparava o filho dela, para quando chegasse essa hora e ele não está tão para trás. Eu nunca esqueci o dia que ela falou isso comigo, nem sei se ela lembra, mas isso foi muito importante, porque isso faz todo sentido. A gente tem que preparar essa criança para quando chegar o momento dela. E preparar a criança não significa que ela vai começar a alfabetizar essa criança antes, mas é preparar essa criança para esse momento. Porque se a gente for pensar, o ser humano, numa escala evolutiva, ele passou do macro, né, quando eu estou falando de macro, eu estou falando de movimentos amplos para movimentos finos, para depois ele chegar na oromotricidade, para, por fim, chegar na grafo. Então, primeiro ele se movimentou, ele descobriu, ele saiu daquela posição do macaco para ficar em pé, e depois ele começou a ter o movimento de pinça, de pegar objetos, foi quando ele foi se diferenciando do animal e foi começando a produzir os instrumentos, de caça, etc., para depois ele começar a produzir fala e, por fim, ele chegar na escrita. Não foi assim que a gente evoluiu? E hoje, nós, seres evoluídos, do nascimento até a fase adulta ou da primeira infância, a gente passa por essa mesma sequência. Então, primeiro a criança vai estimular o corpo dela amplamente, para depois ela ir para movimentos finos, para depois ir para a fala e, por fim, a grafia, né? Então, o que não pode acontecer é a gente estimular uma grafia sem ter a fala. A gente ficar estimulando a fala sem ter uma motricidade fina bem estimulada. E estimular a motricidade fina, querer que a criança tenha um movimento de pinça, ela não tem um corpo bem desenvolvido. Então, não adianta. Não adianta colocar uma terapia focada, sei lá, fono. Eu quero fazer fono de segunda a sexta, todos os dias, para meu filho falar rápido. Não adianta se o corpo dele não estiver bem desenvolvido. Ele não vai ter essa facilidade. Porque o nosso cérebro, por mais que ele tenha partes para cada ação, para cada função, ele está todo conectado. Então, a gente não consegue isolar. Agora eu quero trabalhar fala se o outro lado, que tem corpo, não estiver bem estimulado. Esse é um erro gravíssimo. Eu tenho 2 filhas e a primeira filha não tem síndrome de Down. Então, o desenvolvimento dela eu fui percebendo e foi acontecendo de forma muito natural. Assim, a gente nem presta atenção, né? Vai acontecendo. Quando eu tive a Júlia, é que eu descobri que o engatinhar é importante. Até para o desenvolvimento da escrita, que eu achava que o engatinhar de gatinho não era importante. Que o importante do engatinhar era só o deslocamento. E só depois que eu tive a Júlia que eu soube que o engatinhar de gatinho, né? Que eu já vi criança engatinhando sentada. Que é importante o engatinhar de gatinho por causa do desenvolvimento da coordenação motora fina, né? Então, só depois, porque com a outra filha foi acontecendo tão naturalmente que eu nem dei atenção para essas coisas. Eu acho que isso E acaba que com as crianças neurotípicas, como as coisas acontecem naturalmente, a gente não se preocupa tanto em estimular. Mas esse estímulo tem que acontecer também. Sim. Porque a gente escuta muito as mães falando assim: minha filha não engatinhou, ela já foi direto andando. Isso com orgulho. Assim, minha filha é muito esperta, ela nem engatinhou, ela já andou direto. Mas legal. Isso ela pulou um marco. E ela não pulou um marco
eu só fui saber disso quando eu tive a segunda, sabe? Porque aí tive orientações, né? Tive mais orientação. Esse estímulo para bebês, ele ainda é muito pouco falado. Sim. Ele tem crescido muito. Eu, inclusive, falo bastante sobre isso. Não é à toa que eu tenho uma empresa para isso, né? Uma academia para bebês, porque é muito importante. E tem sido falado cada vez mais. As mães estão descobrindo a importância cada vez mais e têm brincado mais com os filhos em casa. E é importante lembrar também que hoje a gente vive uma época diferente da nossa, onde não era necessário esse tipo de estímulo, porque existia muito pouco estímulo que nos tirava do motor. Não existia celular, não existia essa televisão, etc., com facilidade. Então, a gente naturalmente estávamos em movimento o tempo todo, né? Hoje já não é uma realidade. E aí, uma coisa que eu não falei ainda, e que é muito importante aí, mamães de bebês recém-nascidos ou da primeira infância, do período sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, é o estímulo sensorial. O estímulo sensorial ele é muitíssimo importante por várias razões, né? Inclusive para evitar restrição alimentar lá na frente. A criança que tem uma exploração pobre de texturas, exploração sensorial pobre, ela lá na frente pode vir a recusar alimento. Na hora que ela já tiver a autonomia, na hora que ela já conseguir se expressar, ela vai começar a falar, esse eu não gosto, esse eu não quero. Porque ela, lá atrás ela não teve o estímulo sensorial que ela precisava. Então, essa é uma das razões da importância. Outra coisa, o nosso cérebro ele tem a capacidade de fazer o planejamento motor, né? Só que o planejamento motor ele acontece numa sequência. Então, primeiro o nosso corpo recebe uma informação, essa informação vai para o nosso cérebro, o cérebro vai codificar essa informação e vai mandar em resposta, vai mandar uma resposta motora. Para ficar simples de entender, quando a gente coloca a mão numa superfície quente, a gente tira, né? Por quê? O cérebro recebeu uma informação sensorial, tátil, de temperatura, a gente encostou, essa informação ela foi decodificada e o cérebro produz uma resposta motora. Qual é a resposta motora? Tirar a mão, né? E o mesmo serve para tudo no nosso dia a dia. Então, se a gente está andando e vem uma bola na nossa direção, primeiro a gente vai ter uma informação sensorial, visual, de que está vindo um objeto para a gente poder produzir uma resposta. E qual vai ser essa resposta? Proteger, rebater, chutar, o que quer que seja. Retirar esse objeto. Então, o estímulo sensorial é muito importante para que o nosso cérebro aprenda, que o nosso cérebro experimente todas essas percepções, né? E possa produzir com mais facilidade respostas motoras. Então, o estímulo sensorial na primeira infância é muito importante. Enquanto está sendo feito ali a fisioterapia, a fono, naqueles primeiros meses do bebê, já é muito legal começar a proporcionar principalmente estímulos visuais, auditivos, táteis para esses bebês. E aí, Fernanda, eu acho legal falar que isso é uma coisa bastante simples até de fazer em casa, né? Que às vezes não tem essa noção, talvez, mas às vezes, assim, uma coisa que você passa no pezinho, né? De uma bucha, é diferente de você passar o algodão, que é diferente de você passar a unha, que Então, sensações mesmo, né? Lá na Let's Grow, a gente tem muitas e muitas e muitas atividades sensoriais. Então, eu vou falar algumas que eu lembro rápido, assim, que vocês podem fazer em casa. Gelo. Então, a gente pega a forminha de gelo, coloca um brinquedinho ou um copinho, alguma coisa, põe água, põe para congelar. Pronto, já temos uma atividade perfeita para trabalhar com as crianças sensorial. A criança vai brincar com essa barrinha de gelo, tentando tirar o brinquedinho ali de dentro. E o que mais que a gente pode fazer? Pegar um borrifador, colocar uma aguinha morna, e ao mesmo tempo que a criança está pegando naquele gelo, a gente borrifar uma aguinha morna. Porque essa aguinha morna vai dar esse contraste, a criança vai ver diferenças de temperatura, quente e frio. Outra coisa, elementos da natureza. A gente pode colocar para a criança dentro de uma bacia, pedrinha, folha seca, folha verde, gravetinho,
conchas, terra, areia, tudo aquilo que a natureza proporciona para a gente. Cada um desses elementos tem uma textura diferente. Então, ele vai ter uma textura diferente, ele vai ter me fugiu a palavra, tipo, duro e macio, uma densidade diferente da pedra para a concha, para a areia, para a folha. Ele vai apertar essa folha seca e essa folha seca vai esfarelar na mão dele. Depois a gente vai pôr a criança para pisar nessas folhinhas, né? Outra possibilidade super simples, e aí, quero até mostrar para vocês, é casca de ovo. Isso aqui é uma coisa que eu sempre junto na minha casa. Casca de ovo é um estímulo sensorial super simples. Todo mundo tem em casa. Qual é a ideia? A criança quebrar essa casquinha de ovo. A gente coloca várias casquinhas e a criança vai batendo a mão, porque ela ainda tem um movimento bem grosseiro, né? Então ela vai bater a mão nesse ovo. Esse ovo vai quebrar, vai dar uma sensação diferente para ela. A gente pode, com as crianças um pouquinho mais velhas, usar um martelinho ou a própria mão para dar um soquinho, ou apertar na mão, ou pisar. A gente coloca entre duas superfícies plásticas, né? Para não espetar o pezinho, a criança vai andando em cima desse ovo. A gente pode usar macarrão cozido, colorido. O macarrão, o legal do macarrão é que ele tem vários formatos, então pode usar pappardelle, que é largo, fettuccine, o espaguete, que é fininho. Tanto cru quanto cozido, são duas opções diferentes. O cru de quebrar, o cozido de esmagar, de pisar, de pôr na boca e sentir. Então, vários estímulos sensoriais no mesmo material, né? Pegar, cheirar, ver as cores que a gente pode tingir. Então, assim, são coisas bem simples, né, que eu falei agora. O algodão e um bombril, por exemplo, dentro de você coloca uma bacia, de um lado está o algodão macio, do outro está o bombril, que é áspero, e aí depois você pode jogar um pouquinho de água nesse algodão, e esse algodão ele vai encharcar, e a criança vai apertar, e ele vai desencharcar. Também é um estímulo sensorial muito, muito simples de fazer em casa, né? Isso, assim, eu pensando rápido aqui agora, né? Eu até separei, não sei se vocês já fizeram atividade sensorial usando fralda? Usando gel, né? Eu já fiz usando gel, aquele gel, isso. Não é usando o que a criança deixa na fralda, é uma fralda limpa. Então, por exemplo, porque fralda, quem tem bebê, todo mundo tem uma fralda em casa. Então você pega essa fralda, coloca numa bacia com água, e essa fralda, ela vai encharcar e vai inflar. Depois que ela inflou, é só pegar uma tesoura, cortar e retirar todo o gel que tem ali dentro. Então, quem não tem condições de comprar uma Waterbeads, que é aquela bolinha de gel, ou não encontra... Que hoje em dia é bem baratinho também, aquelas bolinhas, né? Sim, são coisas que eu sou suspeito, mas tudo eu tenho em casa, né? Então, pensando no Waterbeads, não sei se eu vou conseguir abrir, mas eu tenho uma cartela de Waterbeads. Eu tenho uma cartela de Waterbeads. São coisas que você tem em casa. E a cartela, por exemplo, vou contar um segredo para vocês. Quando a gente compra o pacotinho, eles vendem no mínimo por R$2. Quando você compra a cartela, ela sai a 40 centavos. Então, em qualquer loja que vocês forem e vocês falarem, eu quero a cartela inteira, vocês compram por 40, 50 centavos. Vou falar baixinho que é segredo. Mas são coisas bem simples. A espuma de barbear também. Esse gel. Aí fica legal colocar umas gotinhas de corante alimentício para dar cor, né? A gente pode usar espuma de barbear, igual eu falei, para a criança apertar, passar a mão. Ela tem um cheirinho gostoso. Então, são vários estímulos sensoriais ao mesmo tempo. Lembrando, tudo que for para a mão, gente, vai para o pé também, tá? A gente tem a tendência de cobrir o pé da criança e falar, tá frio, essa criança vai gripar. E a gente aprendeu com a pandemia que gripe não pega de pisar no vírus, né? A gente pega quando encosta o vírus na boca, no nariz. Então, pode tirar... Não pega pelo pé, né? Não pega pelo pé. Pode tirar a meia da criança, pode deixar a criança ter contato com o chão. Isso é muito importante. Isso vai evitar que ela tenha pisado equina lá na frente, ficar na ponta do pé. O estímulo sensorial podal é muito importante. Ô, Fernando, isso me lembrou um episódio na escola da minha filha, quando ela entrou para a escola. Ela nem engatinhava ainda. Ela já engatinhava, mas ela não andava. E aí eles fizeram um tapete sensorial com várias coisas, né? Para as crianças pisarem. Todas as crianças, escola da minha filha, escola regular. E não até as crianças que não tinham, tanto as que tinha algumas crianças com alguma questão de desenvolvimento na turma dela, mas também tinha outras que não necessariamente tinham alguma
condição, síndrome, ou enfim. E todas elas tinham dificuldade em algum momento de passar naquele tapete. Então, tinha um lugar escorregadio, um lugar áspero. Muito por quê? Porque a gente não anda mais descalço, né? A gente bota o pé da criança toda hora, tá de sapato, sapato, sapato. Então, não pisava na grama, não pisava na areia, não pisava na terra. Não existe outra razão. É claro que crianças com algum transtorno, com alguma síndrome, vão ter questões sensoriais. Sensoriais também. Mais importantes. Inclusive crianças prematuras, né? Crianças prematuras, elas nascem sem estar preparada ainda para o sensorial. Mais um motivo para ter esse estímulo, porque ela vai ter mais dificuldade. É muito comum a gente ver a mãe tentando colocar a criança na grama ou na areia e essa criança levantar a perna, que ela não quer encostar. Mas, quanto mais ela não quer, mais necessidade ela tem. E é uma coisa super simples, é uma coisa que vai sendo treinada e daqui a pouco ela acostuma. Né? É questão de treinar mesmo, é muito, muito simples. Pessoal, não deixem de mandar as perguntas, tá? Alguém fez um comentário, falou que está aprendendo bastante, fico muito feliz. Mas, por favor, quem quiser saber, aproveita agora para mandar perguntas para dar tempo da gente responder, tá? Quem tiver uma dúvida particular, uma dúvida muito específica, tá? Eu ouvi, assim, falando, porque, assim, o Miguel começou a ser muito novo, né? Eu falo que o Miguel era o garoto propaganda do Fernando. Ele foi novo, preciso assumir, ele foi meu primeiro aluno com síndrome de Down. Mas aí, o tanto que, assim, as coisas que você fala faz sentido, assim, porque o Miguel é uma criança que se arrisca muito motoramente, né? Então, apesar de, assim, ele ter ainda uma questão de tônus, né, e tal, ele é uma criança que arrisca, ele é uma criança que quer subir no lugar mais alto do brinquedo, ele é uma criança que ele quer jogar ping-pong, ele já acerta a bolinha, quer dizer, ele tem um tempo de planejamento motor que ele consegue pensar que a bolinha tá vindo, que ele tem que levantar a mão antes e assim... Como que ele desenvolveu essa parte motora? Como que, assim, essa questão, que a limitação dele nas questões esportivas é de força, porque de habilidade ele tem muito, assim, ele é muito habilidoso para as questões esportivas mesmo, né? Então, outro dia, o meu pequenininho estava aqui, mas eu não consigo quicar a bola com 3 anos, ele tem 3 anos a fazer 4. Eu só consigo quicar 5, e eu tenho vídeo do Miguel quicando a bola com 2 anos e 6 meses, assim, né? Até o bracinho cansar. Ele não parava mais. Eu ficava impressionado. Quando eu via o driblando, eu ficava impressionado. Aliás, o Gueguel, ele fez muito sucesso no meu Instagram. Todo mundo que seguia no Instagram conhecia o Gueguel, porque era fora da curva nesse sentido. Mas, Carol... Então, ele foi trabalhado para existiu um investimento assim e uma confiança, né? Eu acho que ele foi construindo essa parte emotiva assim de não. Eu acho difícil pular, mas eu consegui pular, então agora eu vou tentar fazer isso sim. Então ele se arrisca mais, eu acho muito legal. Dentro do que você falou, enviaram várias coisas importantes a se dizer. Assim. O Gueguel, além de tudo, ele tem independência. Ele não gosta que a gente ajuda. Ele quer fazer sozinho porque ele acha que ele é capaz de fazer sozinho. Isso é muito importante. A gente fazendo agora salto de um pé só, ele não executa com perfeição. Ele executa rudimentarmente como deve ser mesmo para a idade dele. Mas ele não quer ajuda. Eu falo, Gueguel, me dá a mão. Ele não quer. Ele quer fazer com independência. Isso que é importante. A gente muitas vezes fica cobrando a excelência na execução e isso pouco importa. Isso pouco importa, porque a criança, a menos que ela vá ser um atleta, e eu acho que esse não é o objetivo de ninguém aqui, a menos que ela vá ser um atleta, ela não precisa ter excelência na habilidade dela. Ela precisa conseguir, andando na rua, ter um buraquinho, ela precisa conseguir pular esse buraco para ultrapassar esse obstáculo que ela viu ali. Ela precisa de ver um objeto vindo em sua direção e conseguir pegar esse objeto para que ele não bata no rosto dela. Isso é o quê? Autonomia, independência.
mas são habilidades Confiança, né? Assim, tá a turminha lá da escola chutando bola no parquinho, eu vou entrar porque eu também vou conseguir chutar a bola. Assim, É isso que eu ia falar aqui, porque eu acho que uma das coisas que a psicomotricidade trouxe para a Maíra foi a autoconfiança. Independente isso. de como ela executa, ela acredita que ela vai poder participar. Então, assim, subir no escorrega, descer, balanço. Depois que ela começou a fazer a psicomotricidade, eu percebi que ela realmente se integrou, interagiu, ela acreditou que não que ela não tinha capacidade, talvez algumas questões motoras ela não tinha ainda, né, a coisa de pular e tudo, mas quando ela entendeu que ela podia fazer aquilo do jeito dela, né, que a psicomotricidade trouxe isso para ela virou outra criança, ela começou ela realmente começou a participar das atividades em grupo, né? Mas é isso. Inclusive, assim, você está muito bem representada pelo Rodrigo Brito, que é um grande amigo e é um cara, assim, que sabe muito, né? E ele fala muito sobre isso. É importante dar a base para a criança para que ela consiga chegar lá no grupo e ela já sabe a base, que foi aquilo que eu falei. Né? O Rodrigo faz uma coisa muito... Aliás, o Rodrigo tem um espaço onde ele pode oferecer as atividades que ajuda bastante, né? Então, por exemplo, ele faz muito atividades usando caneleira na perna. E aí o que a gente pensa? Muitas vezes o seu filho não sobe escada não é porque ele é desajeitado, porque ele não tem habilidade motora, não tem tônus, não tem fortalecimento muscular. Então, ele vai fazer atividades psicomotoras para estimular esse fortalecimento da musculatura, esse tônus muscular para a criança poder executar coisas no dia a dia dela, né? Então, ele vai trazer a realidade do dia a dia para dentro do ginásio dele através de brincadeiras. E é isso que tem que ser feito. É isso. E a gente sabe que o período de neuroplasticidade, que é o que eu estava falando lá atrás, ele é muito presente na infância. Então, gente, vale a pena o investimento. Foi o que a Carol falou. A gente fez um investimento e hoje ela está colhendo os frutos, né? Eu não gosto da comparação, mas a gente que trabalha diariamente, a gente percebe a diferença de uma criança que foi estimulada precocemente e da que não foi. É claro, é muito simples de ver isso, sabe? Alguém outro dia estava me falando no Instagram, que é alguma pedagoga, falando assim, a gente sabe exatamente a criança que teve estímulo motor e a que não teve na hora de treinar o lápis. É muito claro, porque a criança que não teve um estímulo motor amplo, ela vai ter dificuldade em todas as outras áreas depois, né? Fernando, eu não sei se você está acompanhando aqui, que tem um comentário no chat, você chegou a ler? Não. Acho que não, né? Lógico, você está falando. Porque tem uma mãe que está aqui conosco, a Grace, ela está colocando, ela falando que ela é usuária do SUS e a dificuldade de ter acesso a essas informações através, para quem é usuário do SUS, né? E, infelizmente, o profissional de psicomotricidade ainda a gente não tem acesso a esse profissional através do SUS. Não é? Mas tem a possibilidade de te seguir, né, Fernando? Claro! Lá do seu perfil, você tem muitas dicas bacanas, né? Que pode ajudar a Grace aí com algumas coisas que ela pode fazer em casa, não é isso? Na verdade, chega a ser absurdo, né? A gente ainda não poder entrar, por exemplo, como plano de saúde. A psicomotricidade, em alguns casos, já consegue quando a pessoa tem formação em psicomotricidade. E aí, por exemplo, não é nem o meu caso, né? É formação mesmo dentro da área que hoje é regulamentada psicomotricidade, seja psicomotricidade relacional, etc. E aí, nesses casos, o plano de saúde, às vezes, é obrigado a cobrir. Mas também tem as pessoas que nem o plano de saúde tem, né? E eu lembro, eu tive uma aluna, ela não tinha síndrome de Down, caso dela era de autismo, mas ela era atendida na APAI e ela tinha uma vez por semana 30 minutos de TO e 30 minutos de fono. Era isso. Então, a fisioterapia ainda consegue, né? Pelo SUS, não consegue? A fisioterapia. Mas é uma prática terapêutica baseada em evidência. Então, isso já está dentro dos tratamentos, né? A educação física, a passos lentos, está chegando lá. Mas, se olhar alguns anos atrás, isso não era nem cogitado, né? Então, assim, infelizmente, é muito pobre o esforço do governo nesse sentido,
de incluir a atividade física, a atividade psicomotora, né? Mas é algo que está melhorando. E aí fica a dica, como ela falou, né? O meu Instagram e de tantos outros, do Rodrigo Brito, de vários outros profissionais aí do Brasil, dando muitas dicas do que se fazer em casa. E eu, Fernando, sou suspeito, porque eu gosto muito de trabalhar com material não estruturado, com material alternativo. Então, são coisas que todo mundo tem em casa. Por exemplo, eu fiz outro dia, foi até um vídeo que vocês usaram para divulgação, fiz um joguinho, um brinquedinho, usando tubete de refrigerante, uma caixa de papelão e alguns pompons. Então, a ideia é a criança, não sei se vai dar para ver direito, mas a ideia é a criança ir movimentando e colocar as bolinhas dentro dos tubetes. Tá vendo? Um trabalho de equilíbrio, de habilidade manipulativa manual, óculo visual, fugiu a palavra agora. Visiomotora. Visomotora, obrigado, Carol. E aí pode, aqui ainda eu separei por cores, cada tubete tem a sua cor e as bolinhas são das mesmas cores. A gente pode ainda, nessa mesma caixa com ela em pé, a gente pode pegar um pegador de mamadeira. Então, com o pegador de mamadeira, essa criança vai pegar nas bolinhas e vai colocando dentro dos tubetes, né? E aí, não tem um pegador de mamadeira, tudo bem, a gente pode tentar usar um pegador de gelo, a gente pode usar uma pinçazinha de culinária de salada, ou o que quer que seja. Opa, cara, se não tiver nada ainda, pena que eu não vou para mostrar, mas uma dica mais simples. Pregador de roupa, você cola um palito de picolé. O pregador tá aqui, né? Abrindo e fechando. Você cola um palito de picolé aqui e outra aqui. Pronto. Você já tem uma pinça grandona usando um pregador de roupa. Então, muito simples, qualquer um consegue fazer isso em casa. Outra atividade super legal também, agora eu vou começar a mostrar algumas coisas. Isso aqui, olha, aquela esponja de obra, é um material sensorial, um material que tem uma textura diferente, e aí com o estilete você faz uns buraquinhos assim, olha, tá vendo? Faz uns buraquinhos, e lá dentro você esconde botões. Então, é uma atividade de motricidade fina para a criança fazer esse movimento de pinça e pegar os botõezinhos que estão escondidos dentro dessa espuma, tá vendo? Ó? E aí é legal colocar botões grandes, botões pequenos, botões grossos, botões com formatos diferentes. Oi? Alguém entrou sem querer. Alguém falou? E aí, olha só, para as crianças mais novinhas, a gente pode colocar uma coisa mais aparecendo, assim, para que eles ver alguma coisa e pegar. É super simples. Depois que terminou de pegar todos os botõezinhos, então agora vamos brincar com água. Mergulha isso numa bacia e vai apertando essa esponja para escorrer toda a água que está aqui dentro. Não para de aparecer botão. E aí ela vai começar a atividade sensorial. E aí pode ter água fria, água morna. Então, deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto. Tu tem alguém com o microfone aberto? Estou tentando achar aqui. Então, mesmo material super simples, várias possibilidades. Isso aqui, se eu não me engano, custa R$3. Essa esponja de pedreiro, sabe? De obra. Não sei se tem outro nome. Outro material super simples, aquele cofrinho que a gente ganha. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, né, da Let's Grow. Aquele cofrinho que a gente ganha de lembrancinha de aniversário. Você coloca os botõezinhos lá dentro, ó, e a criança vai fazer um trabalho de motricidade fina, de pegar o botãozinho e colocar dentro do cofrinho. Então, também tem um trabalho de noção espacial. Eu faço muito, enquanto a criança está colocando, eu vou rodando esse cofrinho. Então, ela tem que ter uma noção temporal também, de saber a hora certa de enfiar. E aí, se faz com a mão direita e depois faz com a mão esquerda, já trabalhou também a lateralidade. Então, são várias possibilidades. E tem mais, você pode pegar uma mulher e a criança ir equilibrando esse botão até chegar no cofrinho, já colocou equilíbrio. Muitas possibilidades, né? Uma coisa tão simples também. Você pode fazer também, inclusive, eu já fiz e dá certo, a criança pegar o botão com a pinça. E aí ela tem que fazer esse movimento de colocar aqui dentro usando a pinça. Super simples. Aqui, sei lá, com R$5 você tem tudo isso. Ou um pouco mais do que isso, qualquer coisa. Mãozinha. Essa aqui, olha, essa mãozinha aqui ela é mais chique. Eu gostei pra achar, foi super difícil. Mas é uma mãozinha de expositor de loja de bijuteria. Se não tiver dessa, faz de papelão. E aí você compra, lembra aqueles anéisinhos de plástico, de lembrancinha e tal? Aí a criança vai colocar no dedinho. Trabalho de motricidade fina, noção espacial. Você pode colocar uma
um gabarito do lado, uma mão com desenho vermelho, azul, amarelo. A criança tem que variar. Colocar o anel vermelho, o anel azul e o anel amarelo, na mesma sequência. Tá? Se você, mas eu não tenho esses anéisinhos. Beleza, usa xuxinha de cabelo. Não sei onde tá. Usa xuxinha de cabelo. Funciona igual também. Então, mais uma possibilidade de atividade psicomotora super simples para fazer em casa. Essa aqui, usando um potinho de Toddy. Esse aqui é meu antigaço. Eu sempre usei nos fazendo na verdade, de Nescau, tá? Fazer propaganda para a empresa certa. Um potinho desse, eu enfeitei bonitinho, né? Porque eu acho que para criança tem que ser lúdico, tem que ser colorido. E aí você compra varetinhas do pega-vareta. E aí a criança tem que colocar esses palitinhos dentro dos buraquinhos. Ó. Colocou. Um trabalho de motricidade fina, noção espacial, se você fizer girando também. Você pode colocar adesivos coloridos e a criança tem que colocar o palito vermelho no buraco vermelho. É muito simples também. Além de tudo, é sensorial. Então, isso pode se tornar uma garrafinha sensorial dos bebezinhos, que é muito importante. Ah, mas aí você não quer fazer essa, quer fazer uma colorida? Ótimo. Garrafa PET. Arroz colorido, macarrãozinho colorido, lantejola. Pronto, já tem uma garrafa sensorial. Aí você pode fazer ela assim e você pode fazer ela molhada também. Então você enche de água e coloca coisinhas, pedrinhas, bijuterias lá dentro para a criança movimentar. Isso acalma. Principalmente essa molhada, quando a criança está chorando, você entrega a garrafinha para ela, ela acalma. Ela costuma parar de chorar. Outra coisa legal, estou mostrando tudo rápido aqui agora para dar tempo. Essa aqui, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem um fouet em casa, não é? E aí, eu tinha visto na internet uma atividade, eu até postei esses dias, da criança ir tirando essas bolinhas, os pomponzinhos aqui de dentro. Legal, né? Essa todo mundo talvez já conhecia. A sacada que me veio, que eu achei super legal, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, é a criança pegar a bolinha com esse. Então, a bolinha está aqui, ela vai mergulhar e ela vai pescando essas bolinhas. Ela vai pegando esses pompons e colocando. E aí, uma seguidora é super legal, como que isso ajuda a trabalhar, por exemplo, matemática. Se você coloca 2 pompons e 2 pompons, a criança vai pegar 1, 2, ela vai contando. Agora vamos pegar mais 2. 1, 2. Agora quantos tem aqui dentro? Ela vai contar. Deu 4. Então, um fouetzinho super simples para ir pegando os pompons. Né, não? Super legal, super divertido e todo mundo em casa esse material. E, por fim, o último que eu separei. Dá tempo de falar mais um? É porque nós temos duas dúvidas. Aí depois eu quero te fazer 2 perguntas que estão aqui no chat, tá bom? Deixa eu só mostrar o último aqui, então. Sabe aqueles negocinhos que a gente recebe de lembrancinha, que vem com balinha, essas coisas? Eu fiz um jogo da memória auditiva. Então, eu tenho vários. E cada potinho tem um som diferente. Ou seja, um tem arroz, outro tem feijão. E aí você faz pares. 2 com feijão, 2 com arroz, 2 com sei lá o quê. E aí a criança tem que ir identificando qual que é o par. Achou o par, fez um ponto. Igual o jogo da memória, só que auditivo. Muito legal. Qualquer um pode fazer em casa, né? Usa potinho de Danoninho, potinho de Yakult, desde que esteja opaco, né? Não dê para ver o que tem dentro. Até Vamos lá. Do Kinder Ovo aqui em casa também rende horrores. O Kinder Ovo é o melhor. Ou então aquele potinho de filme, de fotografia antiga. Mas eu não tinha nenhum outro. Fernando, tem uma pessoa perguntando em relação a quando começar. Se pode iniciar já com o bebê bem pequenininho ou se tem que esperar ficar um pouquinho mais velho? A idade ideal para iniciar. Estimulação. Ela colocou. Tá. Estimulação. Pensando em sensorial, eu começaria nos primeiros dias. Né? Qual o problema de um bebezinho você pegar uma pluma e passar no pezinho, passar no corpinho, pegar um algodão e passar em volta do pescocinho? Ali já está sendo um estímulo sensorial bem simples. Né? Essa criança ali com 1 mês, 2 meses, ela pegar uma bucha de cozinha novinha, esponja, e ela pegar isso, não vejo problema algum. É um estímulo. Coisa simples, não é carregar o bebê olhando para frente. Ele está trabalhando essa questão de aproximação. Na hora que está trocando a fralda, roda ele um pouquinho mais. A gente pensa muito no estímulo sensorial tátil e esquece
que nós temos vários sentidos, né? Então, quando a gente está colocando acho que é mobile que chama, né? Em cima, aquele negócio que fica no berço, quando a criança está deitada e aquele mobile está se movimentando, aquilo é um estímulo sensorial. Se ele tiver uma musiquinha, são 2 estímulos sensoriais acontecendo ao mesmo tempo. Isso significa que tem 2 partes do cérebro dessa criança sendo ativadas ao mesmo tempo, porque cada parte sensorial ela é ativada num local. Então, a gente tem o lóbulo occipital, que vai ser da visão, parietal, que é da audição, eu acho. Então, enfim, quanto mais partes a gente ativar ao mesmo tempo, melhor. É o famoso, que não é a mesma coisa, integração sensorial. A gente conhece a terapia de integração sensorial, que é permitida somente para terapeutas ocupacionais. Mas quando a gente estimula uma criança com 2 estímulos sensoriais diferentes, a gente está fazendo uma integração ali dentro daquele cérebro, né? Na partitura também. Aí a gente tem que saber o que é desejado para cada idade. Quais são os marcos? Então, se a criança tem o marco de andar, aí a gente vai voltando. Ela tem o de andar, ela tem de ficar em pé, ela tem de engatear, mas lá para os mais novinhos, ele tem o de conseguir segurar um objeto, ele tem o marco de firmar a cabeça, e tudo isso a gente pode ir trabalhando. E a outra é uma mãe de uma adolescente de 13 anos te pedindo dicas para o que pode trabalhar com uma adolescente de 13 anos. Eu já tive alguns alunos adolescentes, inclusive, não sei se vocês... Ei, Miguel! Oi, Miguel! O Miguel tá ao vivo aí, ó. Cadê? Vamos falar alguma coisa aí, Carol, para ele aparecer. Você quer falar? O Miguel é xodó demais. Tá? Ei, Miguel! Olha, o professor. Quem sou eu, Miguel? Quem sou eu? Oi, professor. É o professor? Qual é o meu nome? Professor Fernando. Ah, o professor Fernando. Olha, gente, eu paro o que eu estiver fazendo quando tem criança, tá? Criança e cachorro tiram minha atenção para qualquer outra coisa que eu então, aí, inclusive, aqui em Belo Horizonte, eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar no Viva Down, que é um espaço muito gostoso, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com adolescentes, né? Adolescentes, jovens adultos, e era muito legal. Mas o que eu fazia? Eu fazia exatamente as mesmas atividades que eu faço com os meus mais novos, aumentando um pouco a dificuldade. Então, muitas vezes, os adolescentes, eles ainda têm dificuldade no salto, pensando em síndrome de Down, né? Tem dificuldade no salto, tem dificuldade no equilíbrio. Então, na hora de chutar uma bola, a gente tem que lembrar que para chutar uma bola, a gente tem que ficar de um pé só. Então, exige equilíbrio. Então, esse tipo de estímulo também pode ser feito. Mas, para o adolescente, eu acho que já é super válido começar a entrar também com atividades que trabalhem as capacidades físicas. Que é força, resistência, flexibilidade. Quer dizer, flexibilidade não é o caso. Mas velocidade. Então, já é a hora de começar a fazer uma atividade física, ir para a praça, usar aqueles aparelhos da praça, né? Se não tiver condições de ter um professor de educação física ou uma academia. Eu acho que é muito importante, até mesmo para o controle do peso, né? O controle do peso, o controle do sono, da alimentação, tudo isso é muito importante, a prática de atividade física. Ótimo. Mais alguma pergunta? Eu estou vendo agora que tem um monte de coisa escrita, mas eu não consigo ler. Inclusive, não, mas eu já li. As perguntas eu te falei. Tem muita gente elogiando, falando que está sendo ótimo. Bom, né? Tem gente pedindo mais, inclusive, que eu li aqui. Vamos marcar, então, depois uma live no Instagram do Chat 21, junto com o meu. A gente marca um bate-papo. E você sabe por que as pessoas gostam tanto e elogiam tanto esse tipo de assunto? Porque não é comum. Se for para falar de TO, de fono, todo mundo já escutou muita coisa. Isso está muito mais acessível. É muito mais... A mãe, quando descobre que o filho tem síndrome de Down, ali na barriga, ela já começa a aprender milhões de coisas sobre todas as terapias. Mas a educação física raramente é falado. Então, muita coisa que eu estou falando aqui é novidade para muita gente, mas porque a educação física ainda precisa crescer um pouco mais dentro desse meio terapêutico, né? Sim. Mesmo que não seja uma terapia. Aí, olha, já estamos então pensando na próxima, que vai ser no Instagram. Isso, a próxima a gente faz no Instagram. Ótimo. Não deixem de me seguir aqui no Instagram, Coordenação Motora Infantil. É facinho de achar.
é o maior do Brasil. Hoje eu tenho 95 mil seguidores, é o maior Instagram de educação psicomotora e atividades por um profissional de educação física do Brasil. E eu tenho muito orgulho de falar disso, porque eu ralei muito para poder ter essa quantidade, manter essa quantidade, tá, gente? Ó, muito obrigado a todos vocês. Então, não deixem de seguir. E, por favor, sigam também o Let's Grow BH, que é a minha empresa de academias para bebês. Tá? Como é que chama o Instagram? Que eu vou escrever aqui, que o pessoal está pedindo. O meu é coordenacão, motor, infantil. O da Let's Grow, pessoal da Let's Grow, é Let's Grow BH. Sigam lá também, gente. Let's Grow BH. Se tiver coordenação motora infantil. Não, é o seguinte, se vocês escreverem C-O-O-R, costuma ser o primeiro que aparece. Já colocaram aqui o link. Já colocaram? E eu queria dizer também que essa live vai ficar gravada e a gente vai subir no YouTube também. Então, as dicas que você deu, vocês vão poder assistir de novo depois. Quem não pegou tudo vai poder pegar lá no YouTube. Assim que eu vou, inclusive... Estou para postar da Patrícia, né? Essa semana a gente vai divulgar a live que a Patrícia fez sobre prevenção contra o abuso sexual infantil. Vai subir essa semana e aí logo depois vem a do Fernando, vai ficar disponível no YouTube. Então vocês podem também acessar. E também avisar dos canais do Chat 21, a gente tem Facebook, Instagram, porque a programação da gente também aparece, né? A gente vai postando as próximas lives. A gente agora está estudando qual vai ser as próximas. Já sabemos que vamos ter uma aí no Instagram com o Fernando e outras ainda que a gente está aí já programando. Eu recebo muito convite para fazer live. Eu nem consigo fazer com todo mundo, porque eu acho que senão fica muito cansativo no Instagram, mas amanhã eu vou fazer uma live também para falar um pouquinho desse estímulo psicomotor. Então, quem quiser escutar novamente ou ouvir... Aonde vai ser, Fernando? Eu não vou lembrar o nome agora do Instagram, o nome certinho para falar, mas no meu Instagram. Quem tiver no meu Instagram, eu vou estar lá ao vivo. Tá? Então ótimo. Às 8 horas, eu não sei te passar as informações direito, mas minha memória não é muito boa. Mas amanhã estarei ao vivo à noite. Então, quem estiver me seguindo vai acompanhar. E eu falo muito sobre isso. Tudo que eu falei agora, eu falo com muita frequência no Instagram. Maravilha. Então, pessoal, eu acho que é isso. Carol, quer falar alguma coisa? Agradecer mesmo, mas assim, né? Principalmente porque eu sei que tá todo mundo tão cansado já de live, todo mundo tão cansado de queria te agradecer, né, Fernando, porque você também tá cansado aí, né? E as aulas hoje. A gente, esse momento que você deu pra gente. Tenho certeza que muita mãe aí aproveitou e você vai estar ajudando muita gente. E ajudando a gente também. A gente se ajuda por aí. Obrigada, viu, Fernando? Gente, eu que agradeço, fico muito feliz. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar para um grupo fechado de síndrome de Down. Assim. Eu já falei muito para autismo, já falei muito sobre desenvolvimento, psicomotricidade, mas é a primeira vez que eu falo especificamente para síndrome de Down. Embora eu não gosto de especificar muito o perfil do aluno, para mim criança é criança, não faz diferença, toda criança precisa receber estímulo, então, mas a gente sabe que alguns casos precisam de um olhar um pouco diferenciado, né? A gente sabe, sei lá, criança com síndrome de Down, a gente não vai trabalhar cambalhota, a gente não vai trabalhar a virada olímpica na natação, né? Então, assim, existem algumas características, mas eu gosto muito de falar, fiquei muito feliz de ter sido convidado, espero que vocês tenham realmente gostado do meu trabalho, que me acompanhem daqui para frente, e estou aberto, né? A Carol me chamou, eu falei, na hora, claro, vamos, e quando precisarem de mim de novo, é só me avisar. Maravilha, Fernando, muito obrigada, obrigada a todas as meninas queridas companheiras do Chat 21, Carol e Kelly. Esse papo é delas, é nosso, porque é tão bom tê-las aqui comigo, juntas, fazendo isso. A Carol que deu a ideia de trazer o Fernando, a Kelly, a Carol trouxe a Diron, a Kelly vai trazer. Então, é muito legal essa colaboração, nós três aqui juntas, é o que faz a coisa andar, principalmente nesse momento aí de que a gente realmente está querendo ter mais informação, né? Esse momento de pandemia, todo mundo em casa e tudo mais. Então, tê-las
no Chat 21 é, para mim, a bênção. Que bom. Estamos juntas, estamos juntas. Somos nós, Chat 21 é nós. Estamos juntos, né? Na minha época não tinha isso não, né, gente? Na nossa. Carol parou lá em 1970. De lá para cá não mudou nada. A pessoa não tem Instagram, a pessoa demora 10 horas para te responder no WhatsApp. A Carol tá lá atrás ainda. Não, Carol e Kelly, assim, eu sou bem assim, devagar com as questões tecnológicas, mas eu passo um negócio para ela e falo assim, como é que faz isso? Isso é o quê? Olha lá as duas, ó. Mas eu, pelo menos, tenho Instagram, né? A Carol não tem nem Instagram, pô. Que isso? Eu segui o Fernando, só que eu não dou pra ninguém, porque eu não faço nada. É porque o Miguel lá no Fernando, tava eu querendo ver o Miguel no Fernando. Eu tomo conta de 3 contas de Instagram. Gente, olha, obrigada, boa noite a todos, adorei esse papo, a gente vai se falando, fiquem de olho nos próximos. E assim que eu postar esse no YouTube, eu vou postar lá o link na bio. A gente não tem mais de não sei quantos mil seguidores, né, para poder postar o Arrasta para Cima. Não chegamos lá ainda, mas já estamos quase em 3.000 e já estamos quase lá. E aí eu boto o link na bio. Na bio do Instagram fica o link lá para quem quiser assistir de novo, tá bom? Tá bom, gente. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau. Até mais. Tchau. Até a próxima live. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.